digamos assim? A gente tem pena Eu não entendi essa pergunta. de morte no Brasil, e a pena de morte ela é executada pelo crime organizado nos seus tribunais próprios, ocupando de maneira ilegítima pedaços do Brasil. A gente tem pena de morte na Rocinha. A gente Mas tem... o senhor como presidente... Calma, deixa eu molhar o bico. O presidente da República nem sequer com essa Constituição pode instituir a pena de morte. Porque é cláusula pétrea, a gente nem pode fazer isso. Isso seria numa discussão a posteriori, que vale a pena a gente ter. Ó, eu não gosto de uma coisa que é a seguinte. Você tá falando um raciocínio aqui. Você tá no A e você vai chegar no B. Aí a pessoa ela te interrompe no meio. E aí, ao invés de você retomar o seu raciocínio até você chegar no B e depois responder a pergunta dela, uma coisa que não se pode cair é você estar respondendo e parar pra responder outra pergunta e não terminar o raciocínio, entendeu? A não ser que seja uma resposta, né, ali rápida, curta pra aquela micro pergunta que a pessoa te fez, né? Mas cada uma, né, cara? Constituinte num momento novo. Com a Constituição que nós temos agora, a gente pode aumentar muito as penas, que é o que eu pretendo fazer de pronto. Aumento de penas. E quando eu falo no prender ou matou, a discussão que nós temos que ter, que envolve o combate ao crime organizado, é colocar muita energia e muita ênfase nesse enfrentamento, na reocupação do território brasileiro. O entendimento que o Estado brasileiro tem que ter de que aquele território é dele. Veja, cara, tem uma coisa que me choca quando eu ando no Rio de Janeiro, quando eu vejo, por exemplo, generais. Já tive reuniões com membros das Forças Armadas que vão naqueles clubes militares perto da orla ali. E aí eles vão nas reuniões, mas ele próprio militar, cuja função primordial é a defesa do nosso território, ele tenta evitar os territórios ocupados pelo crime. Ele mesmo sabe que aquele território brasileiro que ele deveria constitucionalmente defender não pertence ao Brasil. Mas ele vive naquela loucura que nós passamos a aceitar de que o crime organizado realmente é dono, é legítimo. Então, o que eu tô chamando é uma convocação por parte do Estado brasileiro a uma guerra para retomar territórios que são brasileiros e cidadãos brasileiros que estão na mão de gente que não tem o direito de controlar eles. A família do Marcinho VP não pode controlar pedaços do Brasil. Inclusive, o senhor defende algo chamado direito penal do inimigo, salvo engano, né? Sim. Que é pelo que eu andei lendo que o senhor tá defendendo, seria algo como algumas situações, alguns criminosos não teriam os mesmos direitos em julgamentos de defesa, de advogados, eventualmente. Sim. Criariam um sistema jurídico próprio para algumas pessoas, algumas categorias de crime. Isso é factível, tendo em vista a nossa Constituição, que defende a ampla defesa, que defende o direito das pessoas, rebaterem acusações, o direito de não serem atropelados pelo Estado? Que tipo de proposta é essa que criaria um sistema judicial paralelo? Não, um sistema judicial paralelo é um enquadramento específico para entidades e grupos que têm, vamos dizer, indivíduos ali pertencentes, como uma facção criminosa ou um grupo terrorista, que merecem um tratamento diferente, dado que eles não aceitam, e essa é a premissa da teoria do Günther Jacobs, que é o autor da tese, eles não aceitam a autoridade do Estado e fazem um combate eminentemente político e existencial ao Estado, e estão em permanente cometimento de crime. Uma facção criminosa, com seus membros que estão ocupando, por exemplo, um bairro, eles estão em permanente cometimento de crime. Aquela ocupação, ela é uma anomalia jurídica. E aí o Estado brasileiro não pode tratar aquela pessoa que está, vamos dizer, ocupando o Complexo da Penha como um ladrão de galinha, como uma pessoa que teve uma briga de trânsito. Mas isso não é inconstitucional? Não, claramente de maneira inconstitucional? Alguma, não é inconstitucional. Zanin, não é constitucional. É um enquadramento que você tem que fazer da lei brasileira, estabelecendo um tipo penal para que essas pessoas que são... Aí você faz o levantamento... Como que pode ser inconstitucional? Como pode ser inconstitucional se ele está defendendo uma mudança legislativa e até na Constituição, se for o caso, para que determinados crimes, o Código de Processo Penal, ele age de maneira diferente, ele age com uma velocidade maior. Qual é a inconstitucionalidade nisso? Junto com a Polícia Federal, junto com a BIM, as pessoas que fazem parte das facções criminosas. Estabelece-se por lei, junto com o Congresso Nacional, essas são as facções que vão ficar circunscritas e tem que ser uma definição muito, muito clara e muito precisa. Essas facções terão um tratamento diferente. Outros países conseguiram fazer. A Dinamarca conseguiu fazer. A Dinamarca separou membros de uma determinada quadrilha como parte, vamos dizer, de um organismo anômalo. O que ele chama o Günther Jacobs, e a gente precisa entender, é o direito penal de terceira velocidade. Ele tem que ser veloz, a gente tem que ter medidas que sejam rápidas e enfático com esse tipo de bandido. Não dá pra eu chegar por um membro do Comando Vermelho, ele tá com um fuzil na mão, não, mas eu tenho aqui minha... Não, vamos ver o embargo do embargo infringente dele antes do trânsito julgado, pelo amor de Deus. Minha presunção de inocência, um sujeito que tá com um fuzil, um sujeito que tá fazendo uma ocupação territorial, o chefe de uma facção, ele não tem presunção de inocência. Ele é um inimigo do Estado, igual o Osama Bin Laden igual qualquer terrorista é. Ele é anômalo, ele está numa posição anômala. Isso é um fenômeno
vamos dizer que o direito começou a discutir, especialmente com o surgimento de organizações terroristas no século passado, anos 70, 80, para responder essa demanda. E é legítimo que exista isso e a gente precisa ter isso. Até porque uma pessoa que está cumprindo a lei e eventualmente comete um delito, ela tem o direito de defesa dela garantido. Agora, uma pessoa que faz parte de uma facção que está permanentemente violando direitos humanos, não. Mas, vamos lá. Em El Salvador, muita gente falou, nossa, você não pode ter tatuagem lá, né? Eu entrei lá com algumas. Porém, lá foi visto, né, por parte do governo, de que os membros de facções criminosas, eles simplesmente tinham tatuagens no corpo deles, muitos deles na cara, com o número da facção, com a marca da facção registrada neles. Isso ocorre no Brasil, inclusive. Gente que tatua coisa de palhaço, PCC, Comando Vermelho, tem um monte. Você vê, esses dias eu tava vendo rede social do filho do Marcola, né? Aí você vai nos comentários, cara, é só gente fazendo referência a PCC, a Comando Vermelho, os caras deixam isso público. Uma pessoa dessa, ela não tem direito ao mesmo tipo de julgamento para um cara que comete que bate o carro, para um cara que faz um crime de menor potencial ofensivo. Isso é óbvio e é fácil de identificar. Então é justamente para isso, e nesse momento, que se aplica o direito penal de terceira velocidade. O direito do cidadão funciona melhor. O direito do faccionado... o direito do cidadão tem todas as prerrogativas de defesa. O direito do faccionado, não. E simples. Ponto, acabou. Por quê? Porque o faccionado, ele já está... Tem lá na minha entrevista com o Gustavo Vidiatoro, o ministro da Segurança de El Salvador. O faccionado, ele já está imerso, ele já responde por outros crimes, dos quais a facção dele pratica. Então, só o fato dele ser membro da facção, ele já responde por aqueles outros crimes. E é assim que deve ser.